Hoje nós vamos fazer a nossa aula número 4 do nosso desafio de 12 dias para mudar a mentalidade financeira. Quero saber de você se você ainda está focado comigo no desafio, se você ainda está fechado comigo com o objetivo de transformar a sua mente, mudar a sua forma de pensar acerca das finanças, ajustar aquilo que precisa ser ajustado na sua mente para que você de verdade possa ter uma mentalidade próspera, uma mentalidade de alguém próspero e abundante, não só financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Vamos entrar para o conteúdo. O tema da nossa aula hoje é 7 princípios para ter uma mente próspera. Quem aqui quer hoje ter uma mente próspera? E eu vou ensinar para vocês 7 princípios. Por que 7, pastor? São só 7? Não, não são só 7. Mas o 7 é um número de plenitude na Bíblia. Deus construiu, criou tudo até o 6º dia e no 7º dia ele descansou, mas não descansou porque ele estava cansado. O descanso do 7º dia significa para nós uma obra que foi completa. Então esses 7 princípios vão ajudar você a de verdade ter uma mente próspera, tá bom? E para alcançar essa mente próspera, para alcançar uma mentalidade abundante, antes de qualquer coisa, você precisa descobrir e ativar a sua identidade em Cristo. Se você não souber quem é você, o que você está fazendo aqui, para que você veio, irmãos, você não vai conseguir ativar essa mentalidade próspera. Por quê? Porque todas as coisas que nós estamos falando aqui, para você aplicar na sua vida, você vai deixar de ter aquele pensamento daquelas pessoas que não têm uma autoestima elevada. Daquelas pessoas que falam assim, não, eu não mereço, isso não é para mim, isso é só para pessoas mais capacitadas do que eu. Isso daí é para quem cresceu e estudou nos melhores colégios, nas melhores escolas, cresceu nos bairros de classe A. Essas coisas todas que o pastor está falando não é para mim, e isso não é verdade. Se você é filho, se você é filho de Deus e você entende que Deus é o dono de todas as coisas e que Jesus conquistou para nós na cruz, e a Bíblia diz assim lá em Efésios 1:3 que todas as bênçãos já foram conquistadas para nós e estão num cofre. Esse cofre se chama regiões celestiais e que para tomar posse disso você precisa acessar essas realidades que Cristo já conquistou para nós. Para isso você precisa se ver, se entender, ter uma identidade de filho de Deus, tá bom? Só que, além de tudo isso, existem princípios. É engraçado, alguém esses dias me mandou um vídeo falando assim, questionando, uma fala de uma pessoa que disse assim que a pessoa que não serve a Deus, ela também prospera. Esse vídeo ele estava meio fora de contexto, só que o que a pessoa estava dizendo era o seguinte: existem princípios para a prosperidade. Mesmo pessoas que não são cristãos, que obedecem os princípios de plantar e colher, eles vão ter as semeaduras e as colheitas daquilo que eles plantaram. Então, esses princípios, eles não são apenas para quem é cristão ou não. Esses são princípios para você ter uma vida e uma mente próspera. E se você plantar, fazer como ele está ensinando, você vai ter os resultados sim. Tá bom? Só que a gente sabe que a gente não vai chegar em lugar nenhum sem a bênção de Deus. Por quê? Porque quem conquistou todas as coisas para nós foi Jesus Cristo. Quando você não reconhece isso e você usa os bens, a riqueza ao favor do reino de Deus por um propósito maior,
você acaba sendo usado por ela. Então, a riqueza vai te dominar. E aí entra toda aquela fala que a gente já derrubou as crenças limitantes aqui nas aulas anteriores, acerca da Bíblia repreendendo o jovem rico, da Bíblia falando que o rico não vai entrar no reino dos céus. Todas essas situações se aplicam para pessoas que se subjugam ao poder do dinheiro. Elas se fazem menor do que o dinheiro e elas passam a servir a ele, tá bom? Mas existem princípios para você ter uma mente próspera e você vai seguir esses princípios que eu vou começar a te ensinar. E pensa comigo aqui, se eu te dou um cheque de R$1 milhão e você só pode sacar daqui a 6 meses esse cheque. Você só pode sacar daqui a 6 meses. Eu pergunto para você, você já é um milionário só por ter ou você só será um milionário quando você sacar esse cheque? Olha aí, vamos fazer essa raciocínio juntos aqui. O que vocês acham? É só quando você retirar o cheque ou só pelo simples fato de eu já te ter entregue ele, você já pode se considerar sim um milionário? Vou responder aqui para você. Se você diz que é só no saque, é porque você não entendeu o princípio da mentalidade próspera. Se você disser, não, eu só pelo fato de já ter esse cheque na minha mão, hoje em dia ninguém usa cheque, né, queridos? Mas vamos dar esse exemplo. Só pelo fato de ter esse cheque na minha mão, eu já sou, mesmo que eu só vá descontar ele daqui a 6 meses. Por quê? Ter é uma coisa. Eu não falei de estar, porque estar é um estado, é um momento. São condições. Essas condições, ela não muda o ser. Então, estar é uma coisa e ser é outra. Quando eu falo que as bênçãos já foram conquistadas para nós, e você olha para o lado e você não vê, olha para o outro e também não vê, não significa que você não é uma pessoa próspera. Você é. Só que você precisa acessar essa prosperidade, tá? Mas você já é. É como esse exemplo que eu dei. Ainda não está à sua disposição, mas você já tem, você já possui isso. Já é seu, já foi conquistado para você. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre 7 principais hábitos que você precisa começar a ter, que são também princípios para você aplicar na sua vida, se você quiser de verdade conquistar essa mente próspera. E eu vou falar do primeiro hábito já para você, eu vou chamar de princípio, tá? Desse primeiro princípio para a gente ser mais objetivo na nossa aula de hoje. Qual é o primeiro princípio? Anota aí, tá bom, querido? Primeiro princípio é: saia de relacionamento com pessoas que não acrescentam nada na sua vida. Saia de relacionamento com pessoas que só te atrasam. Pessoas que não têm nada a agregar na sua vida. Aí você pode falar assim, mas pastor, essa pessoa mora comigo, dorme comigo. Aí é outra situação, tá bom? Aí você tem que trabalhar no crescimento dessa pessoa aí para ela começar a ser alguém que agrega. Mas estou falando de convívio externo da sua casa, da sua vida. Familiar. Você, seu cônjuge, seus filhos, aí não tem muito o que fazer, né? Você já está ali agora, é trabalhar e treinar essas pessoas aí. Mas, você que anda com amizades erradas, ontem a gente fez um teste aqui, não sei se você assistiu à última aula, mas nós fizemos um teste, eu pedi para você pensar nas pessoas que estão te cercando, nas pessoas que estão ao seu redor aí no seu dia a dia, as mais próximas, e tem alguém ali que é próspero, que tem algo para acrescentar na sua vida? E aí você pode olhar para você mesmo e falar, talvez, não tem ninguém. Tudo bem, elas não têm a acrescentar, mas elas estão pelo menos no mesmo patamar que você, buscando crescer, buscando avançar. Também não tem ninguém, pastor. E aí a coisa começa a ficar feia para você, tá? Eu vou ler um versículo aqui de Provérbios 13, 20, que fala o seguinte. Provérbios 13, 20, ele diz assim: quem anda com sábios será cada vez mais sábio, mas aquele que se junta aos tolos acabará mal.
Quem anda com os sábios será cada vez mais sábio. E quem anda com o tolo, cada vez mais tolo. O versículo não diz exatamente isso, mas ele fala assim: quem se junta com o tolo vai acabar se dando mal. E isso é uma verdade que Provérbios 13:20 está dizendo. Porque as suas companhias, elas vão dizer muito sobre quem você é. Lembra-se das últimas aulas que a gente falou sobre isso daí. Então, irmãos, o que você precisa fazer? Você não nasceu para carregar algumas pessoas. Você não precisa carregar algumas pessoas na sua vida. Mas, pastor, eu tenho dó. Mas ela é tão legal, ela conta umas piadas boas. Essa pessoa é tão divertida, ela pode ser muito divertida, mas quando você quiser dar risada, você assiste um stand-up e você não precisa carregar essas pessoas que não agregam com você. Você não tem obrigação com essas pessoas. Cada um vai responder pela sua própria vida, pelas escolhas que faz, pelas sementes que estão plantando e também pelos resultados que vão colher depois. Você pode ter compaixão, você pode até mesmo estender a mão para essas pessoas, mas estou falando que você não deve carregar essas pessoas que não agregam. Lembra aqui do conselho do sábio, Salomão, lá de Provérbios. Quem anda com sábios será cada vez mais sábio, mas quem se junta com tolos vai acabar mal. Tem pessoas, queridos, que elas são para uma fase da sua vida. Eu tinha nunca fui de andar com muita gente, mas antes de eu conhecer a Cristo, eu tinha algumas amizades. E depois que eu vim para Cristo, eu entendi que aquelas amizades eram para aquela fase anterior da minha vida, que hoje em dia já não fazia mais sentido andar com elas. Talvez tem pessoas na sua vida que foi para a fase passada, mas hoje, se você está assistindo essa aula aqui, isso está dizendo o quê? Você quer mudar a sua vida. Pelo menos nessa área financeira você quer mudar. Só que se você ficar caminhando com pessoas que são tolas nessa área, você vai ter o mesmo destino. A tendência é ter o mesmo destino dessas outras pessoas. E você não precisa ficar carregando essa pessoa na sua vida. Você não nasceu para salvar o mundo. É isso que você precisa entender aqui. O que eu vou fazer então, pastor? Você não precisa ter dó de deixar essa pessoa seguir a vida dela. Você não precisa salvar todas as pessoas que estão ao seu lado. Você pode estender a mão para você pode incentivar até mesmo um parente seu. Incentiva, dá oportunidade, chama para andar junto. Não quer? Tudo bem. Mas você não vai ser o responsável por salvar essas pessoas. Nem mesmo na questão espiritual você não é responsável. Tem gente que ela quer salvar a pessoa de qualquer jeito e você não vai conseguir. Jesus, queridos, nasceu para fazer isso e não você. Ele nasceu para salvar o mundo e você viu que preço que ele pagou e ainda assim tem pessoas que não querem. Imagina você que nem está disposto a morrer por essa pessoa e está aí carregando ela na sua vida. Então não adianta ter dó. A dó só vai fazer você carregar essas pessoas, vai fazer você se sobrecarregar e não tocar a sua vida para onde você gostaria que ela fosse, para o rumo que você gostaria. A dó só vai fazer você parar. Porém, você precisa ter o quê? Compaixão das pessoas. Porque a compaixão vai fazer você, quando possível, estender a mão para ajudar. Se não for para você agir e estender a mão para ajudar, é melhor você não fazer nada. Como já disse, você não precisa salvar o mundo. Por quê? Porque Jesus já fez isso. Mas aí, pastor, o que vai ser dessas pessoas? Então presta atenção que eu vou ensinar uma coisa para vocês agora. Não estou falando para você abandonar seu cônjuge, não estou falando para você abandonar seus pais, nem seus filhos. Vocês estão me entendendo, né, gente? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, para você entender que as pessoas que passam pelas nossas vidas, cada uma vai se enquadrar em um patamar. Isso aqui não é para fazer acepção de pessoas, não é que umas são melhores do que outras e nenhumas são mais merecedoras da nossa amizade ou da nossa atenção do que as outras pessoas. Estou querendo explicar para você que cada pessoa está numa fase da vida dela. Então olha isso aqui. Isso aqui são os quartis da vida. Eu não escrevi aqui, mas tem aqui. Os quartis. Você tem o primeiro quartil, você tem o segundo quartil, você tem o terceiro e o quarto quartil. Tudo na nossa vida a gente pode separar em 4 partes, tá? E as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa convivência, a gente também precisa e podemos separar em 4
partes. Por exemplo, tem as pessoas que estão nesse quartil aqui embaixo. Tem algumas pessoas que se enquadram aqui. Tem algumas pessoas que se enquadram nessa outra situação. E eu vou explicar o que significa cada uma dessas situações. Tem pessoas, queridos, que elas estão num tour over nas nossas vidas. Não tem? Aquelas pessoas que chegam, você convive um pouco com ela, mas de repente a própria vida faz aquela pessoa sair do seu convívio, sair da sua vida. Ou seja, elas vêm, participam, agregam talvez um pouco ou não na sua vida, mas depois ela sai da sua vida e vai seguir a vida dela. Tem pessoas que se enquadram nessa parte aqui, nessa etapa, ela apenas passa pelas nossas vidas, tá? Tem pessoas, quando a gente fala, por exemplo, aqui de uma empresa, aquela pessoa que entra numa empresa e ela só entrou naquela empresa para passar um tempo, ela precisa ser desligada da sua empresa, por exemplo, se essa empresa é sua. Vamos falar aqui do terceiro quartil. As pessoas que estão no terceiro quartil são aquelas que estão precisando de um incentivo, de uma motivação, né? Elas estão precisando de um apoio. Essas pessoas você até vai dar uma atenção especial para ela a mais. Fala, olha, vamos participar comigo desse desafio aqui, vamos buscar o crescimento, vamos tentar avançar na nossa vida financeira, tudo bem. São algumas pessoas que elas até são meio desanimadas, mas elas precisam de um incentivo na sua vida. Ou na sua empresa, aquele funcionário, aquele colaborador que trabalha com você, que ele está lá, mas está mais ou menos, só que você sabe que ele não é alguém que está só de passagem, então vale a pena você incentivar ele a crescer, a avançar e a melhorar. Então, essa pessoa, ela está nesse outro quartil, 4 quartis da nossa vida, essa pessoa se enquadra em um outro patamar. Tem aqueles que estão crescendo, estão subindo, estão avançando. Então, ele precisa ser o quê? Ativado para continuar crescendo. Ele precisa de receber mais responsabilidade, ele precisa de receber mais espaço, ele precisa talvez de mais oportunidades. E tem pessoas que estão no primeiro quartil, ou seja, elas estão no mesmo patamar que você. A gente pode aplicar esse ensino aqui em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, na vida financeira, tem aquelas pessoas que estão no quarto quartil, está endividado. Tem aqueles que estão já no outro quartil de cima, estão mais equilibradas. Ou então, tem pessoas que estão no segundo quartil, ela está crescendo. E outras, na vida financeira, estão no primeiro quartil, ou seja, já estão vivendo a prosperidade. Em que área que você se enquadraria aqui, por exemplo, financeiramente falando? Endividado? Está no quarto quartil dessa área da sua vida financeira? Eu escrevi condição aqui, vou até mudar, ó, finanças. Pronto, para ficar mais claro. Ou você está no terceiro quartil, você está equilibrado ali. O que você precisa? Ser motivado a começar a investir, começar a crescer. Ou, se você está no segundo quartil, você já está crescendo. O que você precisa agora, então? Arriscar, começar a fazer mais investimentos, aumentar os seus negócios, crescer a sua empresa, investir no seu negócio, investir mais em você, para você de verdade crescer. Ou, se você já está no nível da abastança na sua vida financeira ou profissional, você então está na hora de realmente começar a governar todas as coisas que estão debaixo da sua autoridade aí. Esse sistema aqui para a gente pensar na nossa vida, ele nos ajuda a gente avaliar várias áreas da vida. Por exemplo, ó, vou puxar para cá e aí você vai enxergar aí que em qual quartil você se encontra na sua vida espiritual, por exemplo. Você está precisando começar a acreditar ainda? Precisa acreditar na vida espiritual? Se você está sem fé, então você marca aqui, ó, eu estou aqui, pastor, na vida espiritual. Não, pastor, na vida espiritual eu estou crescendo. Então você vai colocar aqui, ó. Agora o que você precisa de ativação. Para quê? Para que você comece a governar, a transbordar. No nível da abastança, irmãos, no primeiro quartil, que é o nível da abastança, aqui no nível da abastança, você precisa fazer o quê? Transbordar sobre a vida de outras pessoas. É isso que você precisa fazer quando você já está aqui. E na área profissional? Em que nível você está? Talvez endividado
financeiramente, então você está aqui embaixo. Talvez você está equilibrado, a sua vida é estável, você está lá no mesmo trabalho de sempre, fazendo a mesma coisa de sempre, ganhando o mesmo salário de sempre e tendo os mesmos resultados de sempre. Você está equilibrado, pronto, você está aqui. O que você precisa fazer para você subir para o próximo quartil da vida? Você precisa ser motivado. Para quê? A estudar, a investir na sua carreira, a fazer um curso para que você possa sair desse patamar aqui e subir para esse aqui. E na sua vida pessoal, como é que está a sua vida pessoal? Tô para baixo, tô triste, depressivo. Então você está aqui nesse quarto quartil. Você precisa começar a acreditar mais em você, precisa acreditar que Jesus te ama, que Jesus morreu por você, que Ele vai te ajudar a sair dessa situação e assim por diante. Eu vou deixar isso aqui para vocês poderem fazer essa aplicação na própria vida de vocês, tá bom? Nas tarefas lá do nosso desafio. Quando você acessar lá as tarefas, você vai poder fazer essa avaliação aqui. Só que o que eu quero te mostrar com isso aqui é que tem pessoas que estão fazendo parte da sua vida, que elas estão no quarto quartil, enquanto você já está mais adiante. Você talvez já está no terceiro, ou então está no segundo, ou até mesmo no primeiro, depende de que área da vida a gente está falando. E se você ficar insistindo, por exemplo, na sua vida emocional, você já está no segundo quartil lá em cima, quase no primeiro. Mas as pessoas que estão com você parecem crianças. As pessoas que andam com você são todas elas dependente emocional, fica te sugando as suas emoções, são pessoas tóxicas, elas estão lá embaixo no quarto quartil. Se você ficar muito com essas pessoas, se essas pessoas fizerem parte de todo o seu dia a dia, sua rotina, o que vai acontecer? Em vez de você ir para o próximo quartil, você é capaz de descer para o quartil delas. Por isso a necessidade de a gente fazer o quê? O primeiro princípio, saia de relacionamentos com pessoas que te atrasam. Quem entendeu aí o primeiro princípio? E ele foi um pouquinho mais elaborado para eu explicar para vocês aqui essa teoria dos quartis. E você vai fazer essa avaliação aqui, tá bom, Cris? E aí eu quero que você faça essa avaliação na sua vida espiritual, profissional, financeira, emocional. E aí você vai se achar em cada área da sua vida, em que etapa que você está. Isso aqui vai te ajudar a avaliar onde você precisa investir mais do seu tempo, tá bom? E qual é o segundo princípio para você ter uma mente próspera? O segundo princípio, anota aí, ser investidor. Você precisa ser investidor. Investir em quê, pastor? Investir meu dinheiro na bolsa de valores? Também, mas não é só isso. Invista em tudo. Invista em tudo. Você tem o principal, que é a sua vida. Então, invista a sua energia naquilo que vai te dar retorno. O que um investidor faz? Um investidor, queridos, ele não fica perdendo tempo com coisa inútil. Um investidor que tem dinheiro para investir, por exemplo, ele não vai escolher o pior investimento para colocar o dinheiro dele, aquele que não está dando nenhum retorno, não. Muito pelo contrário, o que o investidor vai fazer? O investidor, ele vai colocar o dinheiro dele no lugar que dá mais retorno, no lugar que tiver o melhor retorno, é lá que ele vai colocar o dinheiro dele. Então, você precisa ser investidor. Provérbios 12:11 fala o seguinte: o que trabalha a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O que trabalha na terra vai se fartar de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízos. Provérbios 12:11. Por quê? Porque toda vez que você estiver envolvido em algum projeto, você precisa saber se aquilo vai te dar o retorno. O que ele está falando aqui, ó, do homem que trabalha na terra? Ele está falando de alguém que foi lá, preparou a terra, de alguém que investiu seu tempo, seu esforço, seu dinheiro, pegou a semente, comprou a semente, depositou a semente na terra, regou, adubou, ficou esperando ela nascer, pagou para alguém colher, depois foi lá e moeu os grãos, fez a farinha. Com essa farinha ele preparou o pão, vendeu ou consumiu, porque ele disse assim, ó, quem trabalha na terra virá a se fartar de pão.
Ou ele consumiu o que ele plantou, ou ele vendeu e se fartou com o lucro que ele teve daquela venda. Então, toda vez que você estiver envolvido com alguma coisa, você precisa saber se aquilo vai te dar um retorno. Você precisa saber se aquilo vai te dar ROI. Tem uma sigla em inglês que se chama ROI. Para você que trabalha por conta própria, você precisa saber o que é isso. O que é ROI? É retorno, traduzindo, né? Retorno sobre o seu investimento. Seja o que for que você vai fazer no seu negócio, ele precisa ter ROI. O que é ROI? ROI é retorno. Por exemplo, você foi lá e comprou um fardo de água com 6 águas para você vender no farol. Aí você foi lá, saiu, pagou R$1 em cada água. Saiu e vendeu cada água no farol por R$3. Você tinha 6 águas. Quanto que você teve de retorno sobre isso? Qual foi o ROI? Você pagou quanto? Você pagou R$1 em cada água, então você gastou R$6. Você vendeu a 3, 3 vezes 6, 18. Menos 6 é 12. O seu retorno foi de R$12. Esse foi o seu lucro, é o retorno sobre o seu investimento. Foi de R$12. A conta ficou meio rápida aí para vocês, querido? Vou fazer a continha de novo aqui, então, no papel aqui para você ver, tá bom? Ó, para você entender o que eu estou explicando para você. Você precisa ter o retorno daquilo que você está fazendo. E você já vai entender o porquê, tá? Deixa eu mostrar aqui para você, então, a lousa do professor. Tá aí, ó. Você foi lá e comprou um fardo de água, tá? Opa, um fardo. Um fardo. Esse fardo você pagou R$6, certo? Porque ele vem com 6 águas. Cada água, você vendeu a R$3. Com esses R$3 de cada uma, você fez R$18. Dos seus R$18, você gastou R$6 para comprar água, né? Então, esses R$6 você abate. Você teve de lucro R$12. Muito simples, tá? Mas se você tiver qualquer dificuldade, agora você já entendeu o que eu estou explicando para vocês, ó. Um fardo de água, você gastou R$6, pagou R$1 em cada água. São 6 águas que você tem para vender. Cada água você vendeu a R$3. Então você fez R$18. Você desconta os 6 que você comprou a água. Então sobrou 12. Olha aí que beleza. Isso é ROI. O seu ROI aqui qual é? Tá? R$12. O seu retorno foi de R$12 aqui sobre o que você investiu. É isso que você precisa fazer, mas não somente com dinheiro. Ah, pastor, agora entendi. Sim, é isso que você precisa fazer, mas não só com dinheiro. Você precisa fazer isso com tudo. Porque toda vez que você estiver envolvido com alguma coisa, você precisa saber qual é o retorno disso aqui, o porquê que eu estou fazendo isso. Essa atividade que eu estou me envolvendo aqui vai me dar um retorno de quanto? E não é só retorno financeiro, querido. A gente não está falando de ser ganancioso e só fazer as coisas por dinheiro. Eu estou falando que você não vai ficar perdendo tempo, tá? Por quê? Porque o ocioso, diz aqui em Provérbios, é aquele falto de juízo. Fica perdendo tempo com coisas que não vão dar retorno nenhum. Então a gente não deve, eu não devo, você não deve entrar em nada que não vai te dar retorno, não vai te dar ROI. Não é porque a gente vai fazer nada por dinheiro. A maioria das coisas a gente vai fazer, na verdade, não é nem por dinheiro, é por coisas que não são dinheiro mesmo. Você vai se envolver em atividades, na maioria das vezes, não é por dinheiro, mas elas têm algum retorno. Só que tem coisas que a gente quer ficar se ocupando que não vão te dar retorno nenhum. E se for para fazer alguma coisa, faça para gerar algum valor, algum favor na vida de alguém, gerar valor para alguém, seja uma atividade que vai te fazer você ter respeito, autoridade naquilo que você está fazendo. Outras coisas que o dinheiro não pode comprar, faça para te dar mais conhecimento, faça para você aprender, faça atividades que geram algum tipo de retorno para você, mas não faça atividades que não vai dar nenhum tipo de retorno. Tem gente que tem dinheiro e não consegue comprar, por exemplo, respeito, não consegue comprar confiança, então nem tudo é resolvido no dinheiro. Na parábola dos talentos, o servo ele deu o talento para um,
um talento para um, ele deu 3 talentos para o outro e deu 5 talentos para o outro. E mandou os 3 administrarem esses talentos e saiu. Depois, quando ele volta da sua viagem, lá da sua saída, ele pede para eles prestarem contas. O que tinha recebido 5, devolveu mais 5. O que tinha recebido 3, devolveu mais 3. E aquele que recebeu 1, ele enterrou o talento. Aí o senhor daqueles servos falou assim: qual é o retorno que eu tive de você enterrando o meu talento? É isso que às vezes a gente faz. Se envolve com coisas, com atividades na nossa vida que não tem nenhum ganho, nenhum retorno. E isso é tão errado que aquele senhor falou assim: antes você tivesse dado o meu dinheiro para o banco, porque ele ia me devolver com algum retorno. Por quê? Porque o Senhor, ele não gosta de desperdiçar nada, nenhum recurso. Muito menos o tempo. Então, se você fica gastando o seu tempo ali com coisas que não te dão retorno, você não vai conseguir avançar e prosperar na sua vida. Isso vai mostrar para você que você não tem uma mentalidade próspera. Terceiro princípio qual é? Vou falar dele agora. Justamente isso que eu dei uma pitada aqui para vocês. É você aprender a capitalizar o seu tempo. Você precisa saber o que você faz com o seu tempo, onde que você investe o seu tempo. Efésios 5,15 diz o seguinte: portanto, tenham cuidado como vocês vivem, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Do que ele está falando aqui, queridos? De coisas espirituais, com certeza. Também. Aproveitando ao máximo cada oportunidade na área espiritual. Cada chance que você tiver de se conectar com Deus, de entrar na presença de Deus, aproveite, sim. Mas isso aqui é um ensinamento que a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida. Cada oportunidade que você tiver, não seja insensato, mas seja sábio. Quando você tiver a oportunidade de ficar lá com a sua família, de ficar com seus filhos, não desperdice essa oportunidade para fazer outras coisas. Quando você tiver o tempo lá para você ficar com o seu cônjuge, com a sua namorada, aproveite aquele tempo. Quando for o tempo para você estudar, para você se capacitar, aproveite ao máximo cada oportunidade. Ele está falando do quê? Da forma que você vai aproveitar o seu tempo, a sua vida. E somente uma pessoa que tem a mente próspera sabe o que fazer. Querido, não sei se você sabe, o que você tem de mais valioso na sua vida, tirando as coisas espirituais, é o seu tempo. Não é a sua casa, não é o seu dinheiro, é o seu tempo. Por quê? Uma coisa que com certeza vai acabar para todos nós é o tempo. E o tempo, ele só vai passando a cada dia, ele nunca volta. Você nunca vai recuperar o tempo perdido. O tempo que você perdeu, você nunca vai recuperar. Então, se você é uma pessoa que fica gastando todo o seu tempo com coisas que não vão te dar nenhum retorno, como a gente estava falando no outro princípio, isso vai mostrar para você que você não tem uma mentalidade próspera. Por exemplo, aprenda a se associar a uma tarefa primária e realizar ao mesmo tempo uma tarefa secundária. Isso vai te ajudar a aproveitar ao máximo o seu tempo. E vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu mesmo uso. Enquanto você está, por exemplo, fazendo um exercício, fazendo uma caminhada, fazendo uma esteira, treinando na academia, o que você pode fazer? Você pode estar ali com seu fone de ouvido, ouvindo uma aula, ouvindo um livro, ouvindo a Bíblia. Você pode aproveitar o seu tempo. Enquanto você está fazendo uma atividade que não precisa de muita atenção, de muita concentração, você consegue fazer uma outra atividade junto. O que você faz, por exemplo, quando você está caminhando, passeando, fazendo um exercício físico, correndo ou treinando na academia? Ou fica batendo papo, jogando conversa fora, ou fica ouvindo a música que está tocando na academia. Se você está na rua, você fica olhando a paisagem. Então, por que não colocar um fonezinho de ouvido, ouvir a Bíblia, ouvir livros, ouvir uma aula, ouvir um podcast sobre algum assunto que você sabe que você precisa melhorar? Então, aprenda a capitalizar o seu tempo. Então, enquanto você caminha, você aproveita o seu tempo. Enquanto você está indo para o seu trabalho, se você
tá indo para o seu trabalho, por exemplo, de ônibus lá e você é o sortudo que consegue se sentar no transporte público. Vai lá e lê a Bíblia. Aproveita, lê um livro. Ah, pastor, mas eu não consigo sentar, eu sempre vou de pé. Ótimo, coloca o fone de ouvido e ouve o áudio da Bíblia. Ouve um livro sobre um assunto que você precisa melhorar. Não para de ficar ouvindo música o dia inteiro. Eu era, queridos, essa pessoa que ouvia louvores o dia todo. Acordava ouvindo louvor, fazia tudo no meu dia ouvindo louvor, ia trabalhar quando eu era de ônibus, ia com fone de ouvido ouvindo louvor. Quando eu era de carro, eu ia no carro ouvindo música também, louvor, né? Louvor. Quando eu voltava para casa, eu colocava alguma coisa para tocar, ouvindo. Só que, querido, é muito bom a gente adorar a Deus. Só que às vezes a música tá lá tocando, você não sabe nem o que é, para onde tá indo, o que tá falando, você não tá nem prestando atenção, não tá ganhando nada com aquela música tocando o tempo todo ali no seu ouvido, quando você poderia estar aproveitando esse tempo. Outra forma de aproveitar o tempo: as pessoas de mente próspera não ficam perdendo tempo na frente da TV, assistindo todas as séries, maratonando tudo que lança lá na Netflix. Não é assim que você vai ter uma mentalidade próspera. Normalmente, se você quer frequentar alguns ambientes descontraídos, também você não vai se transformar num robô. Você vai, mas aproveita aquele ambiente, faz uma amizade, conhece alguém novo, mas não apenas para ir lá e não ter objetivo nenhum nas suas atividades. Pastor, como que eu posso então capitalizar? Diga aí isso para você. Eu vou capitalizar melhor o meu tempo. Vou capitalizar o meu tempo. O tempo, irmãos, é a moeda mais preciosa que você tem. É a coisa mais preciosa, vale mais do que o dinheiro. E como que você vai usar melhor o seu tempo? Vou dar algumas dicas aqui para você, tá bom? Anote aí essas dicas aqui. Você vai definir as prioridades para você. O que é prioridade para você? O que é mais importante para você? Quais são as suas prioridades? Não, minha prioridade agora é cuidar da minha saúde. Então, essa é a sua prioridade. Não, a minha prioridade agora é profissional. Tudo bem, minha prioridade agora é familiar. Ou não, eu estou na fase da prioridade espiritual. Amém. Então, saiba quais tarefas são mais importantes para você e dedique tempo a elas antes de começar a se distrair com outras coisas menos importantes. Tem gente que ela quer ser a prioridade dos outros. Por exemplo, você está lá ocupado com as suas coisas, mas tem alguém que quer que você faça alguma coisa na hora que ela quer. Ou seja, ela acha que ela é a prioridade na sua vida. Ela quer se impor como uma prioridade na sua vida. Você tem que fazer as coisas que ela quer no momento que ela quer. A não ser que essa pessoa não seja seu chefe, queridos, ela tem que entrar na sua vida na ordem de prioridade que você colocar e não que ela colocar. Então é você que vai definir quem são as prioridades. Não sei se você conhece algumas pessoas que às vezes ela quer que você faça algo para ela na hora e do jeito que ela quer. Você fala, não, agora eu não posso, eu estou ocupado. Não, mas tem que ser agora. É importante. É importante para quem? É para você ou para mim? Pode ser para você, mas para mim não é. A minha prioridade é outra. Defina suas prioridades. Outra dica aqui é, planeje o seu dia. Tenha um cronograma, saiba o que você tem que fazer naquele dia. Isso vai te ajudar a não ficar empurrando as coisas com a barriga. Tá, eu tenho um cronograma aqui, ó. Quando tem algumas coisas que é muito importante, eu anoto. Olha aí, ó. Eu tenho aqui, ó. E quando eu faço, eu dou uma arriscadinha aqui. Ah, pastor, mas você organiza tudo? Não, ainda tô essa fase aqui da minha vida aqui, eu ainda tô nos quartis mais baixos. Elimine distrações. Desligue as notificações do celular, do computador, evite rede social, evite ficar saindo do que você está fazendo para ficar entrando em sites e qualquer outra coisa que possa te distrair daquilo que você está focado fazendo. Isso é capitalizar o seu tempo, porque quanto mais distrações, mais você vai demorar para terminar aquela tarefa. Isso é ter uma mente próspera. Quarta dica é aprenda a dizer não. Não tenha medo de dizer não. Para tarefas que você não planejou fazer, para compromissos que querem enfiar no seu dia a dia e você não se programou para fazer,
Não tenha medo de falar não, queridos. Agora eu não posso, agora eu não quero e eu não vou fazer. Não tenha medo. Porque às vezes a gente tem uma limitação de achar que todo mundo tem que gostar da gente, todo mundo tem que... A gente tem que ficar bem com todo mundo. E aí a gente deixa de fazer as nossas coisas que são importantes para nós para fazer a vontade de outras pessoas. Vai ter coisas, vai ter horas, vai ter momentos na sua vida que você vai ter que olhar para algumas pessoas que você gosta e vai falar assim, eu não vou fazer isso agora. Quando eu puder, aí eu faço. Não, mas é importante. Mas agora é não. Então, você precisa aprender a dizer não. Coisas que não são importantes para você. Quinta dica é aprenda a delegar algumas tarefas. Tem coisas que, principalmente no seu trabalho, se você é um empreendedor, se você é o dono da sua empresa, por exemplo, você pode passar tarefas para outras pessoas fazerem. Para de ser controlador, querer fazer tudo. Delegue as tarefas que não são tão importantes para outras pessoas. Até mesmo na sua família, delegue as coisas para outras pessoas resolverem, para outras pessoas fazerem. Para de querer resolver o mundo. Aprenda a delegar. Isso é uma habilidade que qualquer líder precisa desenvolver. E a sexta dica é: use tecnologia para te ajudar a se organizar. Tem aplicativos, tem a agenda do seu celular, tem bloco de notas, tem muitas coisas que você pode utilizar. Tem aplicativos específicos para te ajudar a organizar o seu tempo, o seu dia a dia, suas tarefas. Aprenda a usar essas coisas. Se você é alguém muito desorganizado, recorra à tecnologia para te ajudar. E por último, tire alguns momentos de descanso e de pausa, porque você também precisa recarregar a sua energia, tá bom? Esse terceiro princípio aqui é capitalize o seu tempo, ou seja, use o seu tempo da melhor forma possível. Qual é o quarto princípio? Pare de ser consumidor e seja fornecedor. Como assim, pastor? Não posso mais comprar nada? Deixe de ser, queridos, apenas um consumidor e comece a produzir também. Seja um fornecedor. Estamos falando de ter uma mentalidade próspera, de mudar essa mentalidade financeira de consumista que a gente tem e passar a ser também fornecedor. Lógico que sempre algumas coisas você vai consumir, sim, mas tem gente que só consome e não produz nada. A internet, por exemplo, ela parece uma droga, né? Que tem gente que consome e é um vício. Ela acorda e dorme lá, conectado. E é o dia todo, ela deixa de fazer outras atividades. O problema não é nem conectar, o problema é você deixar de fazer coisas que você precisa fazer para ficar consumindo a vida dos outros. Se você é aquela pessoa que consome, gasta 4, 5 horas por dia matando esse seu vício aí de internet, você precisa melhorar. Provérbios 12:11 diz assim: quem trabalha na sua terra terá fartura de alimento, mas quem segue fantasias não tem juízo. Não tem juízo. Se você seguir fantasias, querido, você vai ver que não tem como ter essa mentalidade próspera. Mas se é o fornecedor, você gasta todo o tempo distribuindo conteúdo e gerando valor na vida das pessoas. O que eu estou fazendo agora aqui? Eu estou sendo fornecedor, estou produzindo para vocês um conteúdo que está agregando quem acha que está agregando aí na sua vida. Isso que a gente está fazendo aqui nesses 12 dias, vamos fazer, né? Estamos já há 4 dias e vamos até o 12º dia. O que você já está agregando na vida de você? O que eu estou fazendo? Eu estou sendo um fornecedor. Eu poderia estar aqui no YouTube, em vez de dando aula, assistindo videozinhos engraçados, dando risada, assistindo um monte de bobagem. Mas não, eu estou produzindo. Pastor, que lucro que o senhor vai ter se o senhor está dando tudo isso de graça? Querendo ou não, de uma certa forma, tudo isso vai voltar uma hora para mim. Talvez não em dinheiro, mas volta de uma forma ou de outra, tá? Então, você precisa gastar o seu tempo também produzindo, fornecendo. Sabe de uma coisa? Se você olhar, não sei se você conhece, se você já passou perto, se você mora num lugar que já te proporcionou ver. Lá onde vende droga, os donos
daqueles lugares, eles não usam, sabe por quê? Se você for lá na Cracolândia, lá você vai ver que os traficantes mesmo, eles não usam drogas. Por quê? Porque senão eles iriam consumir tudo que eles tinham lá para vender. Tem coisas que a gente vai ser fornecedor e a gente não vai consumir. Não tô falando de drogas, tá bom, queridos? E nem de fornecer droga, pelo amor de Deus. Tô dando um exemplo de que você deve fornecer e não ficar apenas consumindo. Porque senão você vai ficar viciado naquilo. Ou você fornece ou você consome. Agora eu pergunto para você, quem é você? Aquela pessoa que produz ou que só consome, por exemplo? O que você produz na sua vida? Ou você só consome? Na internet, você só produz ou consome? Na sua roda de amigos, você produz alguma coisa ali ou você só absorve o que eles produzem? Você também dá a sua opinião ou você só ouve? Como é que é você? Um fornecedor ou apenas um consumidor? Lembra do que a gente falou na aula 1? A improdutividade é sinônimo de pobreza. Quem não produz nada é porque está pobre, não produziu nada, possui falta de opções, está escasso. Então, decida ser um fornecedor, tá? De que, pastor? Forneça o conhecimento da Bíblia, forneça sabedoria, forneça conselhos, forneça orientação para as pessoas, forneça os seus serviços. Pare de ser apenas um consumidor. Quinto princípio para você ter uma mentalidade próspera, qual é? Compre habilidades. Você precisa aprender, queridos, a comprar habilidade de outras pessoas. Tem muitas coisas que você precisaria fazer na sua vida para você crescer, para você avançar. Mas tem coisas que você não sabe nem fazer e nem como fazer. Então o que você precisa entender? Que algumas coisas você vai ter que comprar a habilidade de alguém que já aprendeu. Por exemplo, se você quer construir uma casa hoje aí, se você não for um pedreiro, você vai ter que comprar a habilidade do pedreiro. Tem gente, queridos, que ela morre, ela sofre, parece que está arrancando o coração dela quando ela tem que contratar alguém para fazer alguma coisa, quando ela tem que pagar alguém. Quando é para alguma coisa desse nível, por exemplo, construir a sua casa, para você ter um teto para morar, né, comprar o seu carro, tudo bem, mas quando a gente está falando de conhecimento, por exemplo, quando a gente está falando de comprar um curso, de investir ali no seu crescimento pessoal, no seu desenvolvimento pessoal, parece que tem alguém com a arma querendo te roubar. Você já logo fala, ei, tá querendo me vender, tá querendo me enganar, né? Quem aqui nunca sentiu? Eu mando mensagem para todos que estão cadastrados aqui no meu canal, na minha comunidade. Eu mando mensagem de vez em quando, eu falo assim, ei, quer comprar aqui o acesso da minha comunidade? Eu mando mensagem. Como que você se sente quando você recebe essa minha mensagem aí? Eu estou te oferecendo as minhas habilidades, o meu conhecimento bíblico, meu conhecimento acerca de desenvolvimento pessoal, meu conhecimento que eu adquiri fazendo mentorias, fazendo curso, participando de palestras, de seminário. Eu estou oferecendo para você. Eu adquiri as habilidades. Talvez algumas você não tem. E aí eu venho e ofereço para você. Como que você se sente quando eu ofereço para você comprar essas habilidades que você não tem? Ah, o pastor tá querendo vender curso, tá querendo me enganar, tá querendo fazer isso e aquilo. Não é, você precisa aprender que você precisa comprar algumas habilidades. Eu vou deixar nas tarefas uma lista de habilidades que você não tem, mas que você precisa ter. E você também pode até completar essa lista com outras que você sabe que você não tem, mas que você precisa ter. Só que não é só completar essa lista, eu quero saber o que você vai fazer. Você vai desenvolver essa habilidade ou você vai comprar de alguém? O que você vai fazer? Por exemplo, você precisa aprender um idioma, você precisa construir, reformar sua casa. Qual é a habilidade que falta para você? Aprender sobre oratória, aprender sobre a palavra de Deus, aprender mais sobre a Bíblia, aprender a pregar, para você evangelizar, aprender a cuidar das suas finanças. O que você precisa? Aprender a negociar. Eu preciso, pastor, aprender a negociar. Eu trabalho para mim mesmo, tenho uma empresa e não sei negociar, eu sempre saio perdendo. Aprender a vender. Eu preciso aprender a vender, pastor, eu não sei, tenho dificuldade, eu não sei divulgar meu trabalho, meu negócio. Então, você precisa comprar habilidades.
Algumas coisas eu vou ainda poder te ensinar nesse desafio de 12 dias aqui, que vão fazer toda a diferença para você mudar a sua mentalidade financeira, mas outras não vai dar tempo. Você precisa adquirir essas habilidades. Ou você vai aprender por si próprio, ou você vai comprar essas habilidades de alguém. Então não fique gastando, irmãos, tempo com coisas sem sentido. Coloque o seu tempo, o seu dinheiro, as suas forças, a sua energia em adquirir as habilidades que você precisa, sendo paga ou não. Aqui você está tendo a oportunidade de adquirir gratuitamente habilidades para você transformar a sua mentalidade financeira. Mas se você não aproveitar, no último dia do desafio, todas essas aulas vão sumir. Você vai entrar lá na plataforma e ela vai estar fechada com um cadeadinho. Aí você fala, nossa, mas por que eu não aproveitei? Tinha coisa lá que eu sei que eu precisava, mas eu não aproveitei. E agora? Agora, ou você espera uma outra oportunidade, ou você compra essas habilidades, tá bom? Sexto princípio para você conseguir ter uma mentalidade próspera. Quem aí vai adquirir essa mentalidade próspera e diga eu vou adquirir, pastor? O sexto princípio é se conecte com pessoas novas. Aprenda a se conectar com pessoas novas. O que é isso? Tem uma palavra muito usada aí no mundo do desenvolvimento pessoal que é networking. Essa palavra, ela está falando de uma rede de contatos que você tem, que você vai adquirir, uma rede de conexões, ou seja, uma rede de pessoas que você pode recorrer. E para você ter essa rede, você precisa aprender essa habilidade. Olha só, é mais uma habilidade que você precisa adquirir, de se conectar com pessoas novas. Provérbios 27, queridos, fala de network, sabia disso? Provérbios 27, 17 fala de network. Olha só, você não sabia, mas o Senhor já sabia, já tinha dado essa sabedoria para Salomão. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o seu amigo. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Tá? Dependendo da sua tradução, tá mais claro isso aqui. O que ele está dizendo aqui? Que nós, homens, somos aguçados, ou ele está falando de afiar, tá bom? Ele está falando de afiar. O que é afiar? É você aperfeiçoar alguma coisa. Ele está dizendo que o ferro, ele é aperfeiçoado com outro pedaço de ferro. Ele fala, dessa mesma forma, o homem, ele aperfeiçoa o seu amigo. Então, para você, às vezes, crescer em alguma área da sua vida, avançar em alguma área que você precisa crescer, sair lá do último quartil e começar a subir os níveis, você precisa de outras pessoas. Às vezes, aquela pessoa ela tem a habilidade que você precisa e você não vai precisar pagar, porque você vai começar a ter relacionamento com aquela pessoa e pelo fato de você absorver as características das pessoas com quem você convive, com quem você se relaciona, você vai aprender com aquela pessoa uma habilidade que você precisa. Aí você não precisa pagar. Você precisa se conectar com novas pessoas com frequência. Eu vou colocar também uma tarefa lá para você colocar quem são as pessoas que você vai se conectar. Quem são essas pessoas que vão entrar para a sua rede de contatos aí? Então isso significa o quê? Como o ferro precisa ser afiado com outro ferro para ficar mais eficiente, as pessoas precisam se conectar umas com as outras para se desenvolverem e prosperarem. Às vezes tem algum conhecimento acerca de finanças que você precisa e você ainda não descobriu por quê? Porque você não se conecta com pessoas novas, pessoas que têm habilidades que você gostaria de ter. Por que, pastor, eu não consigo dar certo em algumas áreas da minha vida? Talvez porque você não conheceu algumas pessoas que ainda vão fazer toda a diferença nessa área que você precisa ainda crescer. Vão te ajudar nisso. Através dessa rede de contatos é possível ter oportunidades para aprender com outras pessoas,
ter a sua visão ampliada com outros pontos de vista, outras experiências. Então, conhecer pessoas novas vai fazer toda a diferença na sua vida próspera, na sua vida de prosperidade e abundância. Para conhecer pessoas novas, o que você precisa? Sair do mesmo lugar que você está sempre, fazendo as mesmas coisas, nos mesmos lugares, dos mesmos jeitos. Você precisa mudar os seus ambientes. Começar a estar nos lugares onde as pessoas que têm aquilo que você precisa estão. Se você precisa aprender alguma habilidade, onde estão as pessoas que têm essa habilidade que você precisa? Onde elas se reúnem? Onde você pode encontrar essas pessoas? Então, é lá que você precisa começar a ir, tá bom? Você quer sair da vida do pecado? Você quer deixar de ter uma vida destruída? Onde estão as pessoas que têm essas características, essas habilidades? Ah, estão lá na igreja. Então, eu vou começar a ir lá na igreja para consertar a minha vida. O último e sétimo princípio para você ter uma mente próspera. Não fique preso a nada e nem a ninguém. Seja livre, queridos. A liberdade, ela vai fazer você prosperar. Nessa nova vida, não fique correndo atrás de prejuízo. Sabe por quê, querido? Se você ficar correndo atrás do prejuízo, você vai deixar de conquistar o algo novo que Deus tem para a sua vida. A oportunidade vai passar, por quê? Porque você está correndo atrás de um prejuízo. Não fique preso a nada, irmãos. Não fique preso a ninguém. Se você sofreu uma perda, se você foi prejudicado por alguém, se você emprestou dinheiro para alguém e essa pessoa não te pagou, para de ficar esquentando a cabeça. Não fique preso a ninguém. Hoje eu vi uma pessoa falando, eu emprestei o dinheiro para fulano de tal e esse fulano de tal não me paga, eu fico ligando para ele. Fica se estressando. Não pode ficar preso a nada e nem a ninguém. Se você ficar correndo atrás de prejuízos, você vai perder a oportunidade que pode estar aí na sua frente. Então, o que você precisa fazer? Colocar a sua energia, as suas forças em produzir coisas novas. Mas, pastor, a pessoa me enganou, me deu um prejuízo. Rapaz, perdoa. É isso que a Bíblia fala para fazer. E pior ainda, se você emprestou, se você foi fiador, se você deu o seu nome para fazer alguma coisa, pior ainda porque você fez o que a Bíblia fala para não fazer. Então aí que você precisa sair fora dessa mesmo. A Bíblia fala para você não ser fiador de ninguém, não emprestar o seu nome para ninguém. Em vez de emprestar dinheiro, é melhor você logo dar. Então, se você fez isso que a Bíblia fala para não fazer, é mais um motivo para você sair fora disso, deixar isso para trás e não ficar preso nessas coisas nem nessas pessoas. Usar o seu tempo, sua força, sua energia para começar a produzir coisas novas, tá bom? Então, o que você vai fazer? Perdoar dívidas. Lembro daqui, queridos, uma ocasião, eu tinha um momento, né, que o Uber estava em alta, eu fui lá e comprei 2 carros e coloquei para aluguel no Uber. E aí eu aluguei um carro para um senhor que trabalhava bem direitinho, tudo bem, fiquei feliz, satisfeito com esse resultado aí do investimento que eu fiz, mas eu peguei um outro carro e aluguei para uma pessoa que não tinha compromisso, reclamava porque tinha que me pagar o aluguel do carro, enfim, foi um problema. No final das contas, eu peguei o carro de volta, tive que gastar no carro, fiquei sem receber o aluguel do carro e para não ficar queimando a minha cabeça e nem os meus poucos cabelos com isso, eu falei, quer saber? Eu não quero nem saber mais dessa pessoa, deixa ela pra lá com o prejuízo que ela me deu e ela que vai seguir a vida dela, que eu vou seguir a minha, não quero nem pensar mais nisso. Foi a melhor coisa que eu fiz, querido. E não era tão pouco assim o valor, não era tão baixo, porque a gente pensa assim, como o valor é baixo, então pra mim tanto faz, mas não era baixo não. Não era tão baixo. Só que eu preferi não ficar correndo atrás do prejuízo e focar naquilo que eu poderia fazer daqui para frente. Então, tem gente que é dependente emocional. Se essa pessoa me largar, se essa pessoa parar de falar comigo, o que vai ser de mim? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Não fique preso a nada e nem a ninguém, irmãos. E também não fica lamentando perdas. Nossa,
Antes da pandemia, eu fazia isso, eu fazia aquilo, tinha uma empresa, eu trabalhava com isso, meu negócio faliu, meu negócio fechou. Querido, não fique lamentando perdas. Antes da pandemia, eu também tinha uma empresa que fechou. Durante a pandemia, eu cheguei até a começar uma outra que também fechou. E não tem problema. O que você vai fazer? Você vai seguir para frente. O tempo que você gasta fazendo contas, que deveria estar usando essa energia para criar coisas novas. Tempo que você gasta se lamentando de coisas que passaram, de pessoas que você quer ficar preso a elas, que já passou o tempo, de situações na sua vida. O tempo que você gasta, a energia que você gasta com isso, você deveria estar usando essa mesma energia para criar coisas novas, criar novas fontes de renda, conhecer pessoas novas, aprender coisas novas, aprender habilidades novas que vão te dar o resultado muito maior do que aquilo que você acha que perdeu. E para encerrar, eu vou dar uma outra dica mestra. Essa é a maior de todas que eu não poderia deixar de falar. A gente estava falando de coisas bem práticas, mas eu vou colocar esse último princípio aqui sobre todos os outros que eu falei. Qual é? Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. A Bíblia diz assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tema a Deus. Acima de todas essas coisas que eu falei, tema a Deus. Mas, pastor, esse negócio de Deus, esse negócio de... Eu quero que o senhor fale de prosperidade, bênção, de finanças. Não, queridos, tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é essa sabedoria que vai te levar a conquistar tudo aquilo que você quer. Olha só o que diz Provérbios 15:16 e aí eu vou encerrar essa aula, tá bom? Provérbios 15:16 fala assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Então tema a Deus, sirva ao Deus, faça a vontade de Deus, busque sim o crescimento, se desenvolva em todas essas áreas que a gente falou aqui, cumpra esses princípios aqui para ter uma mente próspera, mas acima de tudo, tema a Deus. E aí sim, você vai realmente viver e ter uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de prosperidade, tá bom? A tarefa da aula de hoje já está lá disponível e não se esqueça, vai lá, faz a tarefa dos quartis, como eu expliquei para vocês aqui, e faça essa avaliação da sua vida. Faça também a tarefa que diz, onde você vai ter que falar lá quem é a pessoa que você vai se conectar. Talvez você só conhece de vista ou de nome, já ouviu falar, mas quem é essa pessoa que você vai começar a se relacionar com ela para você começar a ter os resultados que você precisa, tá bom? Faça as tarefas, aproveite lá enquanto ainda está liberado e a gente vai se ver de novo amanhã. A gente vai começar agora, queridos. A gente estava nessa fase da mudança de mentalidade, tá bom? Mas agora a gente vai começar a falar de coisas mais práticas para você, de verdade, mudar a sua mentalidade financeira e começar a caminhar em direção a uma vida de abundância, uma vida próspera, tá bom? Deus te abençoe e eu te vejo amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.